Olá, bem-vindo, bem-vinda no TVMP Entrevista de hoje. Nós vamos falar sobre mercados ilícitos, o crime organizado no setor de combustíveis, tema de palestra da promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Flávia Rigolo, com quem eu converso agora. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. Antes da sua palestra, né, inclusive. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. Eu queria saber qual que é o quadro atual da ação dos grupos de crime organizado no Brasil. Atualmente, nós temos nos deparado com uma atuação desses grupos criminosos em vários setores da economia, da nossa sociedade de maneira geral. O setor dos combustíveis é apenas um exemplo dessa dimensão que nós temos enfrentado hoje em dia. Então, posso citar como exemplo também os grupos criminosos, e aqui não faço necessariamente referência a facções criminosas, né, que já, segundo alguns estudiosos, adquiriram um contorno de máfia, mas de grupos criminosos que agem ali com alguma divisão de tarefa, alguma hierarquia, de maneira organizada, não necessariamente enrijecida, né, ainda que informalmente, mas desses grupos que acabam agindo em várias atividades que nós usufruímos, desempenhamos aí no dia a dia. Então, os crimes praticados no âmbito de licitações e contratos públicos. Recentemente tivemos uma operação no estado de São Paulo envolvendo prestadoras do serviço de transporte de passageiros, né, na cidade de São Paulo, empresas que desempenham ali um serviço relevante para a cidade. Então, essa dimensão ela está cada vez maior e nós identificamos ações desses grupos nesses vários temas aí, nessas várias atividades que envolvem a nossa economia, a nossa sociedade. Porque antes a gente pensava em crime organizado, a gente pensava em tráfico de drogas, de armas, de pessoas, mas eles usam também atividades legais para fazer seus ilícitos. Inclusive, se me permite, o nome da palestra, Mercados Lícitos, diz respeito justamente a isso que você comentou. Porque hoje nós não vemos mais aqueles chamados delitos de rua que empregam violência, o roubo, o furto. Nós temos visto recentemente o chamado novo cangaço, com a subtração de valores de agências bancárias, muitas vezes subjugando a população daquela cidade pequena, também com emprego de violência, grave ameaça, pessoas fortemente armadas. Nós temos hoje em dia, essa atuação justamente em mercados que são formalmente ilícitos, em atividades formalmente ilícitas, reguladas pelo Estado, e essas pessoas se valem justamente desse aparato, dessa aparência de legalidade, para praticar crimes dentro dessa engrenagem que, num primeiro momento, a gente identifica uma atividade ilícita, como a do setor de combustíveis, a revenda de derivados de combustíveis, mas que, ao examinar com uma lupa, ao identificar ali detalhes daquela engrenagem, nós vemos que está contaminada, sim, por ilícitos, e não apenas administrativos ou civis, mas também os ilícitos criminais. E o que o setor de combustíveis tem de atrativo para esses grupos do crime organizado? Além desse aspecto de se valer de uma aparência de atividade ilícita regulada pelo Estado, eu diria que no setor de combustível, e pensando aqui na adulteração dos combustíveis, porque é algo que nos toca mais diretamente, que o consumidor, a sociedade consegue compreender e vivenciar isso no seu dia a dia, eu diria que o lucro majorado. Então, só para exemplificar, é muito comum a adulteração do etanol e da gasolina com o uso do metanol, que é uma substância altamente nociva, inflamável, cuja venda, cuja utilização como combustível é proibida no Brasil. Esse produto ele é destinado à produção de revestimentos, de produtos químicos, extremamente regulado pela ANP dentro do nosso país, mas o metanol ele tem um preço muito atrativo no mercado. Então, a utilização do metanol nos combustíveis, especialmente gasolina e etanol, e pasme, Laura, nós já identificamos postos que usam uma quantidade equivalente a 90% de metanol, isso é perigosíssimo. Então, em razão desse preço mais baixo, eles conseguem majorar o lucro, aumentar o lucro de maneira muito significativa. Então, além dessa aparência de legalidade, desse rótulo de atividade regulada pelo Estado, formalmente ilícita, a gente tem também um lucro muito alto e que é possível obter de maneira relativamente fácil, digamos. E, infelizmente, no Brasil nós temos um problema grande que é a de fiscalização. Fiscalizar, né, esses serviços, esses
produtos vendidos. E no setor de combustíveis não é diferente, né? Como é que é a fiscalização hoje? Nós temos, sobretudo, o papel importante da Agência Nacional do Petróleo, da ANP, que regula esse mercado. Então, trata ali da fiscalização da qualidade do produto, das suas especificações técnicas, né? Da conformidade com as normas que dispõem sobre isso, tanto gasolina, etanol, outros combustíveis, né? Mas, além desse controle qualitativo, quantitativo que a ANP faz, extremamente técnico, nós temos também outros órgãos que acabam contribuindo para essa ação fiscalizadora do Estado de maneira geral. Então, posso citar aqui o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas que, né, existe nos estados e que regula, por exemplo, fiscaliza ali as bombas de abastecimento para aferir se aquela quantidade está de acordo, se aquilo ali que está sendo entregue ao consumidor está adequado, se não há uma fraude empregada nas bombas e, infelizmente, também é algo que nós encontramos nesse esquema de adulteração, seja com a adição de metanol ou de outra substância, de água também, ou com o emprego, tanto como com o emprego desses mecanismos de fraude nas próprias bombas. E aí a entrega a menor do combustível que o consumidor adquire. Então, nós temos o IPEM, paralelamente, temos também o PROCON, que auxilia ali na defesa do consumidor, também fiscalizando a qualidade desse produto e desse serviço que é prestado diariamente. Então, claro, pensando aqui na atividade repressiva, o Ministério Público, as polícias judiciárias, e não podemos esquecer também dos órgãos da administração, seja municipal ou estadual, no que diz respeito à regularidade fiscal, de funcionamento. Então, hoje em dia, nós temos, né, basicamente esses órgãos atuando na fiscalização e tentando prevenir todos esses ilícitos. Aqui em Minas, nós já tivemos há alguns anos, né, infelizmente, um promotor do Ministério Público assassinado quando investigava exatamente a ação de uma quadrilha do crime organizado, né, que adulterava combustíveis, foi assassinado por um empresário, dono de rede de postos. Como é que a fiscalização, os promotores públicos trabalham hoje para se blindar dessas ameaças do crime? Bom, inicialmente eu aproveito a oportunidade para expressar a minha solidariedade à família do Dr. Francisco, a todos os integrantes do Ministério Público de Minas e à sociedade mineira em geral, todos que foram impactados diretamente por esse crime brutal, bárbaro e certamente covarde. Eu acho que o exemplo do legado, do que se construiu a partir desse fato envolvendo o Dr. Francisco, ilustra bem o que a gente precisa e o que é necessário para que nós, promotores de justiça, nossos servidores, todos os nossos colaboradores, parceiros que nós agimos ali, atuamos na nossa função também em colaboração com agentes de outros órgãos da administração, né, do Estado. Esse legado é importante para demonstrar a necessidade de atuação integrada, de compartilhamento de informações, de uso da inteligência, de trazer os parceiros, todos esses órgãos, todos esses atores de enfrentamento ao crime organizado, e isso não se restringe apenas ao setor de combustíveis, mas em todos os outros campos, da necessidade de integração mesmo e de cada vez mais a gente dar um caráter institucional a esse enfrentamento. Então, citando o exemplo da criação do GENICOC, que é o grupo que reúne os GAECOS de todos os ministérios públicos do Brasil, e especificamente aqui em Minas houve a criação de promotorias especializadas, centro de apoio e órgãos voltados especificamente para a segurança dos membros, né, e a segurança institucional e inteligência. Então, esse legado, essa construção que já houve aqui em Minas e que no Brasil também se deu de uma maneira geral, é fundamental para que nós tenhamos segurança para trabalhar e enfrentar essa dificuldade que existe, né, esse perigo real, mas eu acredito que o caráter institucional do enfrentamento é fundamental para a gente ter mais segurança e, por consequência, eficiência nesse desempenho. E legalmente, né, como é que as fiscalizações, as ações contra o crime organizado têm se amparado na legislação? O que é preciso? É preciso melhorar alguma coisa? Ou a legislação atual ampara as instituições para esse combate? Eu diria que, de maneira geral, a gente tem muitos instrumentos legais que têm se mostrado eficientes nesse combate. Então, aqui eu falo desde medidas de investigação
medidas até extraordinárias, excepcionais, porque justamente tratam de crimes com maior gravidade, maior repercussão. Então, são medidas previstas na Lei de Crime Organizado, também no Código de Processo Penal. Posso citar medidas cautelares, como busca e apreensão, quebra bancária, fiscal, telemática, o bloqueio de valores em conta, o sequestro de bens, de outros valores também. Além das ações no âmbito administrativo desses parceiros dos órgãos, por exemplo, da Secretaria de Fazenda, Receita Federal, ANP, que são fundamentais não para que a gente apenas reprima a conduta criminosa, mas que a gente, de alguma maneira, consiga prevenir e aprimorar esse mecanismo de fiscalização. Então, não basta apenas nós deflagrarmos, né, investigação, operação com medidas cautelares, se nós não buscarmos também a atuação desses órgãos para suspender a atividade econômica, verificar a regularidade fiscal, autuar, se o caso lacrar, pensando aqui o posto de combustível, revogar a autorização de comercialização dos derivados de petróleo. Então, nós temos um arcabouço legal importante para esse enfrentamento. Evidentemente, sempre há espaço para melhorar. A gente tem alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, inclusive para tratar especificamente de organizações criminosas que já têm ali um contorno de máfia. Então, a ideia é sempre aperfeiçoar, mas eu diria que o que nós temos hoje tem se mostrado eficiente. Essa ramificação dos negócios, né, desses grupos organizados, dificulta nessa ação que é de tentar descapitalizar o crime, né? Essa quadrilha organizada? Dificulta, Laura. Primeiro porque, como eu disse anteriormente, eles se valem dessa capa, desse rótulo de empresários, pessoas empresárias que atuam ali de maneira formalmente lícita. Então, aí pensando naquele lucro fácil que eu também mencionei que eles obtêm, para usufruir desse lucro, evidentemente que eles precisam ocultar essa origem criminosa. E aí nós temos a indispensável lavagem de bens e valores que é empregada por todos esses grupos criminosos para conseguir usufruir desse lucro, comprando bens, constituindo empresas. Então, isso acontece muito. A constituição de pessoas jurídicas, de empresas, que muitas vezes não desempenham qualquer atividade econômica na prática, existem apenas formalmente para incluir esse capital, esse valor obtido ilicitamente, e conseguir usufruir de outra maneira. E outra realidade que nós temos enfrentado, e isso também vai exigir uma atuação do Poder Executivo, pensando aqui na União, são as instituições chamadas de pagamento, que não estão sob o guarda-chuva do Banco Central e são utilizadas para ocultar esses valores que esses grupos criminosos obtêm. Então, eles não usam apenas contas em bancos, que estão ali regulados pelo Banco Central, mas se valem justamente dessas instituições que não têm o controle exato do que entra, do que sai, para onde vai. E as sucessivas movimentações financeiras, transferências, para pessoas jurídicas que sequer existem, constituídas em nome de laranja. Então, esse aspecto da lavagem de dinheiro também tem se revelado aí um desafio para nós por conta dessas peculiaridades que existem na realidade atual, né, no cenário atual, com essas instituições que ainda carecem de alguma regulamentação e algum controle pelo Estado. A senhora diria que essa integração entre as instituições e órgãos de governo tem conseguido dar uma resposta eficaz para esse combate ao crime? Em alguma medida eu entendo que sim. Até relembrando a criação do GENICO, que é uma inovação, né, do Brasil, essa união entre os GAECos especificamente, mas a integração não apenas entre os GAECos, entre os Ministérios Públicos Estaduais e Ministério Público Federal, mas também união entre as promotorias de justiça que atuam, por exemplo, na defesa do consumidor, como era o caso do Dr. Francisco, das promotorias que atuam na defesa do patrimônio público, aí abrangendo aqueles agentes que são corrompidos a colaborar para os grupos criminosos, mas também a integração com a Receita Federal, com a Secretaria de Fazenda do Estado, com a ANP, com o PROCON, com o IPEM, pensando aqui no nosso tema de combustível. Mas a integração me parece fundamental tanto para a eficiência nesses resultados, para que a gente tenha uma
resposta para a sociedade de maneira mais concreta, mais efetiva, porque ressalto que não é um problema especificamente de São Paulo, de Minas, mas que é identificado no país inteiro. Seja para isso ou seja para a própria segurança dos membros que estão ali no dia a dia, na linha de frente, combatendo essas condutas. Muito obrigada pela sua presença, por ter vindo falar conosco. Eu que agradeço, Sucesso Laura. com a palestra. Muito obrigada. Obrigada. A você que esteve nos assistindo, obrigada pela audiência. Confira nossos outros programas neste canal do YouTube, mpmg.oficial. Acompanhe as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais da internet. Até breve.